Muito bem, galera. Estamos aqui para o segundo bloco da entrevista com o grande Sérgio Pererê. Esse é o programa Casa de Malungo. A gente já está há 3 anos. O programa Casa de Malungo tem o apoio cultural da Pontinet. Um salve para o meu parceiro, o grande João Matos. Tem o apoio cultural da Percepção Musical, que é uma escola de música aqui de Ponte Nova, que já tem mais de 15 anos de existência. E hoje a gente está trocando uma ideia super interessante, uma ideia muito legal com o grande Sérgio Pererê, que para mim é um dos maiores artistas do Brasil e do mundo. Falo isso de boca cheia e fico muito orgulhoso de viver no mesmo estado, sou conterrâneo de estado desse cara, que é o grande Sérgio Pererê. Então, salve Minas, salve Sérgio Pererê. A galera já está chegando lá na live. E peço a vocês que mandem suas perguntas na outra transmissão. A gente teve a participação aí de uma galera, então mandem aqui suas perguntas. A gente encerrou o primeiro bloco e recomeçamos, porque aqui no Instagram tem um tempo limite, então iremos voltar a trocar ideia com o grande Sérgio Pererê aqui. Então comentem, manda o dedo nesse coraçãozinho aqui, porque quanto mais vocês estiverem interagindo, mais a live vai para frente, mais a gente reverbera nessa situação. Então vamos com o grande Sérgio Pererê de volta. Vamos nessa. Um salve para todo mundo que está participando, galera. Então, grande Pererê de volta aqui no programa Casa de Malungo. Recomeçamos e ele estava falando sobre um instrumento muito interessante. Manda ver aí. Pois é, essa aqui é a Elimba. O pessoal tá vendo aí, olha bem. Olha, a Nath tá aí. A Elimba é um instrumento que é um instrumento de lâminas, né? Ou seja, eu estou falando desse instrumento por causa daquilo que eu falei. Sérgio, seguinte, mano. Tá travando total. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar a live e eu te chamo, porque quando eu te chamei parece que funcionou um pouco melhor. Então eu acho que vai ser dessa forma, vai ser mais interessante. A sua imagem tava mais nítida. Só um detalhezinho. Vamos organizando aqui para a parada funcionar. Espera aí. Então, iremos reconectar com Sérgio Pererê. Reconectando, bate-papo com esse grande mestre da música mineira, música brasileira, música afro-brasileira. Então, reconectamos, vamos ver se está melhor agora. Segue o papo, ele está falando sobre um instrumento da Tanzânia. Isso. Deixa eu ver se está legal. Certo. Espera aí. Gravando ainda. Ué, cara, peraí, aí, galera, vamos interagindo e dizendo aqui se vocês estão ouvindo. Olha, eu agora... Peraí. Para mim aqui ainda está travando. E mais uma vez. Iniciar. Sérgio Pererê conectar. Estamos trocando uma ideia com o grande mestre Sérgio Pererê, tentando aqui a conexão. Vamos ver se deu agora. Agora deu. Problemas de conexões. Mas hoje eu vi que tá rolando uma parada aí geral na internet. Em outras coisas que eu vi também tava dando. Mas então, assim, eu estou falando desses instrumentos aqui, é só mesmo para poder a gente entender que tudo, eu tô falando tudo para a gente falar dessa coisa do antirracismo. É de que é muito importante a gente entender que o que nos incomoda é, de fato, o racismo estrutural, e isso é uma coisa que a gente vai dar pano para manga, porque isso está dentro da estrutura de tudo, né? Do mundo. A gente vai ter que... É uma luta que vai gastar tempo e a gente vai ter que se dispor a lutar contra ela. Agora, é muito... Sérgio, você falou aí, só te cortando rapidinho, sobre o racismo estrutural. Todo mundo que participa, eu gosto de reverberar isso do racismo estrutural.
eu queria até que você desse uma pincelada, passasse um pouquinho para as pessoas sobre o seu conhecimento do que é racismo Tá. estrutural, assim, e É, continuasse o seu raciocínio, só para a galera a ficar minha, a ligada. minha, a minha bateria vai cair daqui a pouco, então eu vou tentar falar bem, né? O que Tá. acontece? Acontece que a gente fica preocupado com aquele indivíduo racista, né? O Sim, indivíduo racista, na verdade, tem que se valer de leis para ele. Essa figura que joga banana no campo, sabe? Essa pessoa, na verdade, não é quem me assusta. sim, Ele é o quê? Ele é um estúpido, ele é um idiota, ele é alguém que a gente tem que resolver manter ele eu tenho que conseguir manter ele longe de mim, certo? sim, Eu consigo ter respaldo de lei para lidar com ele. Agora, o racismo que me incomoda é isso quando a gente está falando sobre essa questão das novelas e tal, e isso já tá dentro do racismo cultural. Esse sim, racismo, ele consegue acontecer sem a gente perceber que ele acontece. No entanto, ele impede a gente de dar passos de evolução na vida. Ele impede de você ocupar lugares que lhe são de direito. É uma outra coisa. E a pessoa que comete, o racista que comete, que atua nesse lugar do racismo estrutural, ele pode tranquilamente passar por não racista. Ele pode dizer, tipo assim, eu não sou racista, minha filha é casada com um negro. esse Entende é o isso? grande problema. Como é que a coisa é delicada? Então, assim, é outra coisa. Então, a gente precisa gastar tempo pensando. Então, hoje, uma coisa que eu tenho dito, quando eu fui vendo todo mundo, antirracismo, tal, vidas negras importam, tudo isso eu questiono. Tudo isso eu questiono. Porque quando eu digo vidas negras importam, tanto que eu não postei, não sei se vocês perceberam, eu não postei nada disso. Eu postei coisas Sim, nesse período, postei uma música e tal. Porque se eu repetir vidas negras importam, cara, sim, vidas negras importam e é muito bom perceber que eu, enquanto indivíduo negro, existo antes desse indivíduo racista. Então, a minha vida importa, sabe? É um pensamento mais amplo. Porque senão fica parecendo que os negros estão pedindo uma chance para eles estarem dentro da sociedade. Não, isso aqui é nosso. Outro dia eu dei uma entrevista para o maestro Marco Antônio, aí ele me perguntou, poxa, o que você considera que são as contribuições negras para a música do Brasil? Eu disse para ele, não são contribuições. A música brasileira, assim, você entendeu? Não são contribuições, cara. Os livros de história falam as contribuições dos negros na dança, na comida. Poxa, a gente não é folclore. É vida, é história, é verdade. Então, uma coisa assim prática que eu vou te falar sobre a música brasileira. Me fala, você, olha só, eu nem vou falar, me fala 3 nomes de ritmos brasileiros. Qualquer um. vítimas brasileiras Não, nomes de do ritmos racismo. brasileiros, Há de música brasileira. ritmos da É, samba, afoxé, axé, pronto. é, Você falou 3, mas os 3 nomes africanos não são, tá vendo? Você falou 3, mas se você falasse jongo, calango, lundu, batuque. Os nomes dos ritmos brasileiros são todos africanos. Eu estou falando do sim, Brasil, mas vamos para a América Latina. Tango, isso é o nome quimbunga. tango. Rumba, mambo, milonga. Os nomes dos ritmos todos, assim, a maioria da América Latina, são nomes africanos. Aí alguém vai me perguntar, qual a contribuição dos negros para... Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Nós Muito precisamos... louco isso. O blues é uma música negra. O blues é o canto africano do lamento, é o canto do galo. Quando o outro fala... Oh, 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 o outro vem... Hey, hey, oh, 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 o outro... Hey, hey. O blues vem desse lamento, desse canto do galo, dessa comunicação. O que eu quero dizer com isso? Aí, eu vou falar isso, como a minha bateria vai acabar daqui a pouco. Então, eu quero Ah, não, sintetizar. essa bateria não pode acabar. Eu quero sintetizar isso tudo no seguinte.
Aí eu quero falar de negro para negro. Tem coisas que nós precisamos conversar entre nós. A gente não está esperando que alguém dê uma oportunidade para sabe, para o povo negro. Não. São coisas, nós estamos construindo isso. Nós estamos agora, nesse momento, precisamos discutir sobre o nosso protagonismo. Eu estou falando desse protagonismo em tudo, dentro dos livros de história. Precisamos ter livro de história do Brasil a partir da ótica negra. Enquanto a gente não tiver isso, vai estar tudo errado no estudo da história. Nós precisamos começar a entender a língua brasileira, a construção da nossa língua de hoje, que nossa língua não é o português. Nós temos uma língua brasileira hoje a partir de todos os povos. Nós temos que entender a nossa língua a partir dos povos negros que estão aqui, que vieram de vários lugares, e a partir dos povos originários, os povos indígenas aqui também. Se a gente continuar estudando a língua brasileira a partir do português, a gente vai continuar no mesmo lugar. Entendeu isso? A coisa da estrutura. Então a gente vai continuar vivendo achando que está protagonizando e não está. A gente está dentro da estrutura racista. Por exemplo, eu tenho amigas minhas que são cantoras líricas. Imagina o que elas sofrem. Elas estão cantando ópera e acontece que aí vai fazer um papel, sabe? Eles não querem uma cantora negra fazendo um papel, porque aquele papel foi escrito para brancos. Então nós precisamos começar a escrever as nossas óperas também. Porque tudo nosso já é de todo mundo, certo? O samba já é de todo mundo, o tango já é de todo mundo, tudo já é de todo mundo. Agora, a gente precisa ter as nossas óperas negras, com cantores líricos, cantoras líricas, cantando temáticas que a gente quiser. E estou dizendo o seguinte, não precisa necessariamente se falar de candomblé, não, a gente tem muita história para contar. Sabe? Se a gente for falar de religiões de matriz africana, é um outro capítulo que nós podemos falar também. Mas aqui eu estou falando simplesmente de coisas que já são nossas, né? Então, assim, o meu convite ao povo negro é que a gente se conecte com o pensamento de que nós precisamos exercitar o protagonismo. Por exemplo, no cinema, a gente precisa de atores negros, certo? Mas a gente precisa de diretores negros. Agora, nós precisamos formar diretores negros. Nós precisamos toda uma construção. Nós temos que fortalecer os caras os caras negros que estão fazendo cinema, que estão dirigindo, fazendo roteiro. Se a gente vê, tem um cara que está... Poxa, a gente precisa ocupar os canais de televisão, as emissoras de televisão, com pessoas negras também, que estejam ali na seleção de elenco, que estejam em outras funções. Ou seja, cara, nós temos que conversar muito interessante. Véio, eu vou te pedir uma outra live, cara. Se a sua bateria tá acabando aí, mas vamos marcar. Depois a gente conversa aqui em box, eu divulgo. Mas você falou, cara, eu concordo muito assim, com o que você está falando. O seu bate-papo realmente está sendo uma aula, a galera está super interagindo aqui embaixo, gostando da ideia. E só complementando o que você falou, cara, no mercado fonográfico acontece muito até do preto produzir e você vai ver lá atrás é o branco que está ganhando, né, velho? O dono da gravadora. Essa construção é muito interessante, velho. É o que mais acontece. Com relação ao mercado pornográfico, uma coisa que acontece tanto aqui como nos Estados Unidos, desde sempre, quando você pega os clássicos da música americana, né, que eram cantados por brancos, todas as músicas eram de negros. Os grandes sucessos. Vou te dar um exemplo. Elvis e Chuck Berry. Mas um exemplo simples, por exemplo. As músicas, hoje eu estava conversando isso com minha irmã. Por exemplo, uma música que é Stand By Me. Né? Todo mundo conhece Stand By Me através dos Beatles, não é? Sim. No entanto, Stand By Me é de um cara chamado Benny King, que gravou pouquíssima coisa. Sabe? São várias as músicas, são várias, que os negros faziam aquela música numa pegada mais lamento, e vinham os brancos faziam uma coisa mais comercial, e aquilo estourava, rendia muito dinheiro, fazia muito sucesso. Então, assim, o movimento que nós temos que fazer
é dialogar, discutir e entender o protagonismo negro. Eu estou dizendo isso. Eu não estou querendo criar uma briga com quem está falando do antirracismo, não. Eu só estou querendo dizer que, porque se tem uma causa, a gente tem que estar junto também, senão a gente fica brigando entre si. Não é isso. É só que a gente precisa entender que, para além do antirracismo, nós temos que entender que nós somos antes do racista. Porque se não tivesse o racista, eu estaria vivendo a minha vida normal, eu estaria fazendo aquilo que eu quero fazer, né? Eu estaria, inclusive, lidando com os meus problemas normais. Porque eu tenho problema, nós temos questões de saúde, nós temos as questões normais de pessoa normal. A vida de alguém normal já não vai ser uma vida, já não é fácil. Ainda mais agora, nós temos agora o coronavírus, o Bolsonaro e o racista junto. É muito, né, velho? Coisa, então, assim, de alguma dessas coisas, sabe? Caraca, cara, eu ainda tenho que lidar com o racista, eu tenho que ainda gastar tempo para pensar nele. É tanta coisa para eu pensar, o tempo todo eu tenho que ainda pensar no racista. Dedicar um tempo na minha agenda. Eu poderia compor músicas para um novo disco, não, eu estou pensando no racista. Poderia fazer uma música de amor, né? Não, aí eu vou fazer uma música falando, né? Na verdade é que você tem, sei lá, eu vou falar para ele, eu vou gastar esse tempo para ele. Não, não quero. E aí, sim, eu prefiro pensar que nós precisamos disso, de dialogar o máximo, conversas de preto para preto. Eu não estou nem falando de segregar o branco da conversa, não. As conversas de preto para preto, onde a gente discuta o nosso protagonismo antes do racismo. Sim. Que a gente entenda isso que eu estou dizendo. Entender que a música brasileira não tem participação nem contribuição negra. A música brasileira toda é negra. Isso é fato. Sabe? Não é problemático ter que assumir isso, ter que reconhecer isso. Mas você fala, mas a valsa, pois a valsa não é brasileira, a valsa é europeia. Sim. A polca, não. Ou seja, os ritmos brasileiros, todos têm, e são nomes africanos. E eu consigo falar assim que a maioria tem nome quimbundo, ou seja, tem endereço. Né? Tem endereço. Não é uma coisa assim da África, não é da África. Os ritmos brasileiros, a maioria tem nome quimbundo. Congo, jongo, candombe, samba, tudo isso é quimbundo. Tudo isso. Inclusive, essas você com o tambolelê fazia, na época do tambolelê, vocês faziam um estudo desses ritmos para poder aplicar. Fazia? Essa coisa também, mas a vida inteira, também. O tempo todo eu fico atento a isso. O que eu falo, Sérgio, é porque às vezes eu sinto falta, assim, do que você falou, de uma... Eu entendo, e assim, a conversa tá me pirando aqui, cara. Eu tô gostando demais do que você tá falando, pensando várias coisas, e eu gosto muito quando eu converso e fico nessa onda. Mas talvez essa questão da popularização mesmo, assim, do ritmo e dele pegar força, você vê, por exemplo, pegando Minas Gerais, por exemplo, e Bahia, você vê o Olodum, muita gente conhece, mas tem o lance do tambor mineiro, que às vezes eu não sei o porquê, não tem tanta visibilidade, sabe? A gente pode tem uma visibilidade, tem uma visibilidade igual você, o Tizumba e tal, mas assim, não sei o... Mas isso aí é um assunto... Não, mas esse assunto aí é um tema que a gente poderia um dia fazer uma live para falar sobre, que é um tema que eu acho que é potente também. Como a bateria vai acabar, eu vou falar só sobre isso um pouco. Nós em Minas temos o congado, que é o que nós chamamos de mais congado, potente, que é forte, no sentido dos tambores. Assim, aqui dentro de mim. Só que tem uma coisa que é muito importante perceber o seguinte, eu tive essa conversa já com o Antônio Nóbrega. O congado não quer ser pop. O congado é uma religiosidade que se mantém, de fato, através desse... imagina uma coisa que sobrevive há tantos séculos. É justamente por isso, por causa da sacralidade, sabe? Aqui em Minas nós temos várias... raiz. O que nós precisamos é de um respeito do governo, de conseguir entender a potência da cultura popular.
sabe? De não deixar com que essas pessoas, os congadeiros, que estão mantendo essa festa, essa tradição, que não deixar que passe fome, não deixar que eles bancam a festa no braço. Então nós precisamos de que o Estado entenda a importância disso. Não precisa ficar pop. Porque o Congado não vai conseguir virar o Olodum porque ele não quer. Ele não quer isso. Sim. E não querer também. O que eu falo é questão, o que você está falando é questão do próprio recurso para que ele não aconteça. Aqui em minha cidade teve uma rainha de Congado chamada Mãe Quininha. Cara, exatamente o que você falou, presenciar assim, a luta e a dificuldade para poder fazer sem apoio, entendeu? Uma coisa que é fundamental para o país, é fundamental para o Estado. Por exemplo, o que me dói não é não ter o Congado ocupando o lugar do Olodum. O que me dói é não ter na escola, no livro, sabe? Das pessoas não saberem. Eles não sabem. Eu acho que tem uma falha do Estado. O Estado tem que fomentar, tem que garantir que essas pessoas estejam firmes para fazer essa festa. O Estado tem que bancar essa festa, tem que bancar a estrutura. Isso é importante. Digo isso porque a Bahia, você vai na Bahia, você vê que a Bahia é Bahia. Ela se respeita enquanto cultura popular. Quando você vai no Pernambuco, você ouve as músicas de maracatu, até no rádio. Todo mundo no Pernambuco conhece o maracatu. Todo mundo no Pernambuco conhece o coco. Sabe? Todo mundo sabe a diferença do baque solto, do baque virado. Todo mundo sabe. Agora, aqui eu tenho a impressão que Minas Gerais eles enxergam como casa antiga e clube da esquina só. Tipo isso. Então, assim, não é. Então, assim, aí nesse sentido, a cobrança que eu faço é para o Estado. O Estado, sabe? O governo precisa. E por quê? Para a gente concluir. Porque tem que ter um entendimento em Minas Gerais e no Brasil, mas digo mais em Minas Gerais, de que cultura não é eventos, não é entretenimento. Cultura é a única coisa que está ligada a tudo. A cultura dialoga com a economia, com o turismo, com a saúde, com a educação. Tudo. Sabe? Então, se a gente é um povo sem cultura, cara, então não adianta. Então a gente pode, se dar por vencido na batalha, sabe? Quando, por exemplo, o que nós estamos falando, quando eu estou falando dessa coisa de conversa de preto para preto, nós temos que discutir sobre protagonismo negro, né? Não é, não, a Globo vai me colocar lá, o canal tal. Não, ninguém vai me colocar, não. A gente vai ter que discutir como que a gente vai fazer para criar os nossos programas, a gente vai ter que fazer isso, fomentar isso, a criação de produtos negros. A gente precisa, sabe de quê? A gente precisa de uma empresa de cinema que escreva roteiro de besterol. Sabe por quê? Porque a gente precisa de besterol. Porque senão a gente fica só lutando. Negro, resistência. Não, calma. Tudo nossa resistência, assim, né? Porque é aquilo que eu falei. O racista é a pedra do nosso caminho. Agora, o que a gente quer, para a gente concluir aqui, o que a gente quer é ser feliz. A gente quer fazer a nossa vida caminhar. A gente quer fazer a nossa arte. A gente quer criar nossos filhos, educar nossos filhos. É isso que a gente quer. Não é isso? A gente não quer ter que ficar lutando, cara, porque já existem várias lutas. Naturalmente. Sim. Já existem várias lutas. Sim. É isso. Cara, eu sei que a sua bateria está acabando, pode acabar aí a qualquer momento. Então eu quero inbox com você aqui, depois combinar um melhor horário para a gente fazer uma segunda live. Quero dizer assim, que a minha admiração pela sua música é gigante e pelo seu posicionamento se tornou ainda maior, porque eu já pude acompanhar diversas entrevistas e perceber a sua coerência na sua música, com seu discurso, é uma coisa assim, muito fantástica, e por isso que você é quem você é, velho. Cara, eu achei muito legal poder bater esse papo. A gente vai ter que aproveitar esse período dessa quarentena para isso mesmo, para a gente conversar sobre tudo, né? E tem aqui, gente, muito obrigado. Estou vendo muita gente legal aí. Muita gente participando.
E é isso, eu acho que a gente vai precisar gastar esse tempo conversando, porque vai ser através disso que a gente vai transformar alguma coisa. Né? Show de bola. Não é alguém que vai pensar e vai julgar uma lei, não, é a gente vai ter que debater. Então, ó, peço a vocês que estão na live e ainda não seguem o Pererê, bora seguir o Pererê e vice-versa. Vamos fortalecer isso aí que ele falou, que é muito importante, e a gente mesmo fazer a parada. Assim, vou sair dessa live aqui na pilha, pensando um monte de coisa. Agradeço demais, Sérgio. E vamos marcar uma Abraço, próxima. beijo em todo mundo.